E aí, galera, beleza? Tranquilinho? Tá chegando a nossa avaliação, hein? Vamos lá, largar o aço, hein? Então, ó, na quarta-feira eu passei para vocês duas revisões, a revisão de matemática e a revisão de ciência. E a gente vai corrigir as duas hoje. Vou postar para vocês hoje mesmo no vídeo, para vocês terem conteúdo para estudar para essas avaliações aí. Tranquilinho? Então vamos lá, avaliação de ciência. Vamos para a primeira. Número 1. Número 1 perguntou assim, ó. Quais são os movimentos realizados pela Terra em torno do Sol? Explique. Então, ó, primeiro ele quer saber quais são os movimentos e para explicar os dois movimentos, certo? O primeiro movimento, então nós vimos que são dois movimentos, certo? Quais são os movimentos? Movimento de rotação e o movimento de translação. Então, ó, esses são os dois movimentos que tem, certo? Então vamos explicar. Rotação. Rotação é aquele movimento que a Terra faz, né, em torno do seu próprio eixo e que dura 24 horas, né? Então, ó, é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo com duração, né, em 24 horas. Então ela vai levar um dia, né, para dar essa volta completa. E o segundo, que é o de translação, é aquele movimento que a Terra gira em torno do Sol, certo? E esse movimento ele dura o quê? 365 dias, ou um ano. Tá? Então são dois movimentos. Ela gira em torno dela mesma, que é chamado de rotação, né? Em torno dela mesma. E dura 24 horas, dura um dia. E ela gira em torno do Sol, né? E esse período dura 365 dias, por um ano. Então, ó, é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol em 365 dias. Certinho? Então vamos lá. Então, ó, vamos para o número 2. Número 2 diz assim, ó. Como se chama a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e dos seres vivos com tudo que o cerca? Então ele quer saber qual é a ciência que estuda a relação dos seres vivos entre eles e a relação dos seres vivos entre tudo que os cerca. E o nome dessa ciência é ecologia. Então a ecologia é a ciência que estuda a relação dos seres vivos entre si e entre tudo os que o cercam. Né? Então vamos para o nosso número 3. O pontinho, pontinho, pontinho é o conjunto formado pelo ar, pela água e pelo solo. E esses elementos são necessários para a existência de todos os seres vivos. Qual é o nome desse conjunto? O nome desse conjunto se chama
meio ambiente. Então é o meio ambiente, que é o conjunto formado pelo solo, pelo ar e pela água, né? Que é importantíssimo para a vida aí. Então vamos para o número 4. Cite as 5 camadas da atmosfera. Então nós vimos que a atmosfera, ela possui 5 camadas. Que camadas são essas? Então vamos lá. As camadas são troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera e a última é exosfera. Então essas são as 5 camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera e exosfera. Beleza? Então vamos lá, ó. Número 5. Qual a importância da mesosfera para o nosso planeta? Então a mesosfera, ela tem uma importância. Que importância é essa? Vamos lá. A mesosfera, ela é a camada rica em ozônio. E o que o ozônio faz? O ozônio filtra os raios solares que vêm para a Terra. Então, ó, a importância da mesosfera é essa, que ela é uma camada rica em ozônio, e é o ozônio que filtra esses raios que vêm para a Terra, certo? Que são os raios solares. Então, ó, ela é uma camada rica em ozônio, e o ozônio filtra os raios solares. Número 6. Indique os estados físicos da água. Então, ó, tá pedindo para indicar os estados físicos da água. O estado físico da água são 3. Quem são eles? Líquido, sólido e gasoso. São os 3 estados físicos da água. 7. São 4 as mudanças do estado físico da água. Como se chama a passagem da água do estado líquido para o estado sólido? Então, ó, a água ela está no estado líquido. Passou, fez o processo para ficar sólida. Qual o nome desse processo? Qual o nome dessa mudança? Essa mudança se chama solidificação. Certo? Então, se a água ela passou do estado líquido para o estado sólido, esse processo se chama solidificação. 8. O solo se forma a partir da decomposição e alterações das rochas. Explique como ocorre esse processo. Né? Então, ó, a gente já sabe que o solo ele se forma a partir da decomposição das rochas, né, e alterações. Então, ele quer saber como que funciona esse processo. Né? Então, ó, a rocha é aquecida pelo sol, pelo calor, né? Depois, ela é esfriada
pela chuva ou pelo frio. E depois de um tempo, né, ela vai se quebrar com as mudanças constantes de temperatura. E ela passa a se tornar cascalho e areia. Então a rocha é aquecida pelo sol, esfriada pela chuva, pelo vento. Então, se quebra devido às mudanças de temperaturas, se tornando cascalho e areia. Esse é o processo, certo? Então, ó, vamos para o número 9. Como se chama a sequência de organismos em que um serve de alimento para o outro, ocorrendo transferência de energia? Então, ó, qual é o nome desse processo? Um ser vivo se alimenta do outro e ela vai pegando a energia. Por exemplo, o capim, né? O boi come o capim, então ela absorve a energia. O ser humano come o boi, então o ser humano absorve essa energia. Então qual é o nome desse processo? O nome desse processo é cadeia alimentar. Todos os seres vivos passam por diversas etapas durante a sua existência. Como se chama esse processo? Então, ó, todo ser vivo, né, ele passa por diversas etapas. Quais são essas etapas? Nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Então essas etapas são chamadas de ciclo vital. Né? Então, ó, todo ser vivo passa por esse processo aí. O processo do homem é diferente, tá? O processo do homem, nós homens, o que acontece com a gente? A gente nasce e cresce. A gente fica bobo e casa. Tô brincando, gente, tô brincando, não é isso não. Então, ó, é isso que acontece. Nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Certinho? Então vamos lá. Vamos para o 11. Cite os reinos da natureza existentes na natureza. Então, quais são os reinos? São 5 reinos. Então, ó, reino Monera, reino Protista, reino Fungus, reino Vegetal e o reino Animal. Então, ó, são esses 5 reinos aí, tá? Então, vamos lá. 12. De que maneira podemos evitar doenças causadas por vírus? Então, ó, como que a gente pode evitar uma doença que ela é causada por vírus? Através da vacinação. Então, é através da vacinação que a gente se previne das doenças com vírus. Então, ó, através da vacinação. 13. Como se chama a doença
que o vírus ataca o sistema nervoso e provoca a contração involuntária e dolorosa dos músculos. Então, ó, nós vimos que existem algumas doenças, né, causadas por vírus. E eu quero saber qual o nome da doença que o vírus ele ataca o sistema nervoso e provoca uma contração involuntária e dolorosa nos músculos, né? Então, ó, o nome dessa doença é raiva, né? Raiva a gente adquire através da mordida, né, dos animais, certo? Seja doméstico ou não. Então, quando eles nos mordem, a gente precisa se vacinar, tá? Se não se vacinar, a gente pode contrair a raiva, certinho? Então, ó, 14, para fechar. Explique o funcionamento dos pulmões. Como que funciona o pulmão, né? Muito simples, ó. Os pulmões se enchem de ar quando a gente inala e ele solta o ar quando a gente exala, certo? Então, quando a gente inala o ar, pulmão cheio. Quando a gente exala o ar, pulmão vazio. É assim que funciona, tá? Então, ó, os pulmões se enchem de ar quando inalamos e solta o ar quando exalamos. Certinho? Então, gente, ó, terminamos a nossa revisão de ciências, tá? Estude. Nossa avaliação vai ser na quarta-feira, hoje é sexta, certo? Vou postar hoje na plataforma a revisão de ciências e de matemática corrigida, tá? Então vocês vão ter aí, ó, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Vão ter 5 dias para estudarem aí, para fazer a nossa avaliação. Belezinha? Então vamos estudar. Saudade de vocês. Grande abraço aí, fique com Deus.